Tá tão alto. Está entrando hoje. Mas não tá muito alto aqui, não. Parece que estou sem ficar. Tá tão alto. E não tá falando nada, né? Misericórdia. Aleluia! Quanta alegria na presença do Senhor. Não sei se vocês também não se cansam de ouvir a palavra de Deus. Amém? A mesma galera aí que pulou, dançou. Amém? Aleluia. Vamos aquietar um pouco nossa alma, nosso corpo. Depois de toda essa agitação santa, estamos com muita alegria desse regozijo. Sempre quando exaltamos o nome de Jesus, há um derramar de júbilo, de graça, há um derramar de unção do Espírito. O Senhor sempre nos surpreende pelo júbilo que Ele se derrama quando Cristo Jesus é exaltado. Amém? Então agora aquieta um pouco, fecha os olhos, começa a orar com tranquilidade. Obrigado, Jesus querido. Obrigado pela tua obra na vida de cada um de nós. Tu escolheste fazer morada, habitação. Não há nenhuma construção que possa se comparar à glória dessa última casa que é a tua igreja. Que privilégio sermos habitação do próprio Deus vivo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Estava perguntando ao Senhor como fazer, que direção tomar. Essa celebração tão gostosa, um derramar de Deus tão precioso. Mas deixa eu repartir algumas coisas contigo que está no coração de Deus. Algo que os 4 evangelhos, todos eles repetem e destacam. Porque você sabe que em alguns evangelhos não aparecem todas as coisas que outro evangelho destaca. Mas tem algumas coisas que em todos os evangelhos se repetem. E uma delas é que Jesus ele é o batizador do Espírito Santo e com fogo. Ou seja, junto com a obra da redenção, da morte de Cristo, da ressurreição, da nossa salvação por nós, pelos nossos pecados, nos resgatando com o Pai, algo que destaca-se no ministério de Jesus é que Ele é o batizador no Espírito Santo e com fogo. E esse ministério é algo que os 4 evangelhos, sem exceção, destacam. Ou seja, se tem essa ênfase nos 4 evangelistas acerca da obra prometida do Espírito Santo, a promessa do Pai, há quanto tempo, há quantos séculos e milênios, para que Deus pudesse fazer uma mudança. Primeiro foi no tabernáculo, depois foi no templo de Salomão, onde inundou a glória dele de tal maneira que as pessoas não puderam nem permanecer ali e tiveram que até sair das dependências porque não podiam permanecer de tanta presença de Deus. Por mais glorioso que eram essas habitações de construções humanas, desde sempre foi o projeto de Deus. Habitar não em construções feitas por mãos humanas, mas habitar na vida de cada um de nós. Você diz amém? Amém. Por isso que em João 14, nós conhecemos bem essa palavra, quando então Jesus vai se despedindo e vai já caminhando, faltando poucos dias para a morte, ressurreição, e depois ele saberia que ainda faltaria 40 dias para proclamar o reino e estar com os discípulos. Ele se volta
para os discípulos queridos e diz: não vos deixarei órfãos, mas eu pedirei ao Pai, e Ele enviará um outro Consolador. Preste bem atenção. Um Consolador igual a mim. Não é diferente. Está lá em João 14, a partir dos versículos 17 até 23. E muitas vezes eu tenho ministrado contigo a respeito dessa mudança. Agora onde Deus Pai, Deus Filho, através do Deus Espírito Santo, vem fazer habitação permanente, morada na vida de cada um de nós, em primeiro lugar dentro do nosso interior, no nosso espírito. Não é em primeiro lugar na nossa carne, mas é no nosso espírito. Mas por causa da habitação dentro do nosso espírito, o nosso corpo também se torna templo vivo de Deus e habitação, santuário do Senhor. Amém? Acabamos de cantar aqui, dando excelência a Jesus, que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agora abra comigo em Isaías 11. O que eu acabei de ler para ti, ou recitar de cabeça, de memória, é Isaías 9, mas também Isaías 11, quando fala agora do Espírito Santo. Olha a semelhança, olha a coincidência. Primeiro fala de um menino que nos nasceu, um príncipe que nos foi dado, vai dizendo em Isaías 9:6, o governo está sobre os seus ombros, e como acabei de falar, maravilhoso é seu nome, conselheiro é seu nome, Deus forte é seu nome, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas no capítulo 11, versículos 1 e 2 em diante, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes em um canovo repousará sobre ele o Espírito do Senhor Yahvé, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com vara da sua boca e com sopro dos seus lábios matará o perverso, falando aqui profeticamente até do anticristo, e essa palavra depois é confirmada em 2 Tessalonicenses. Mas o que eu quero te trazer nesse link, nessa associação, Jesus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E ao deixar este mundo, primeiro passando pela morte e pela ressurreição, e depois na sua exaltação para sempre estar à direita do Pai, reinando, governando e intercedendo por nós, ele diz: eu deixarei um igual a mim, Consolador, para habitar dentro de cada um de vocês. E é nesse doce Espírito Santo, Paráclito, Consolador, companheiro, guia, mestre, é que vem para habitação, vem para batismo, vem para governo dentro da minha vida, extravasando o meu recinto interior, que a Bíblia chama de homem interior, a Bíblia chama do meu espírito, que foi renovado, revigorado, restaurado, recriado para poder receber a habitação de Deus. Agora,
Ele não quer ficar restrito, mas através do batismo, junto com a conversão, junto com o batismo em Cristo, no batismo do Espírito, esse Espírito agora, o maravilhoso conselheiro, o próprio Espírito de Deus e Amém. E em muitos textos do Novo Testamento, quando fala do Espírito Santo, ele fala o Espírito de Cristo. Um dos textos é o próprio texto de Romanos 8:9, quando fala da Trindade, dizendo que o próprio Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus. E agora tenta dentro. Mas ele não quer ficar recolhido, restrito, limitado. E por isso que o batismo no Espírito Santo é um saturar da doreia, do dom, da pessoa do Espírito Santo. É isso que diz lá em Atos 2:38, né? Quando ele diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Deixa eu tomar uma água aqui só. Aleluia. Obrigado. Rios de água viva. Ele diz: e ao serem batizados no Espírito Santo, recebereis o dom. Doreia. Que é outra palavra para dom. Não só carismata, mas também doreia. Significando a pessoa. E junto com a pessoa do Espírito Santo, o saturar, o batizar, o encharcar, como muitos de vocês foram no meio da madrugada na barraca, né? E as coisas de vocês, o colchão, né? Encharcado, o cobertor. Muitos que estavam recolhendo as barracas estavam com a roupa ensopada, encharcada, até, né? Até a roupa interior estava molhada, as meias, tudo. Isso é o batismo do Espírito Santo. Encharcado, saturado da pessoa, do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo e que é idêntico a Jesus e ao próprio Deus Pai, porque o texto de Isaías 11:1 e 2 fala: o Espírito do Senhor é a o Espírito de conselho, entendimento, sabedoria, discernimento, força e poder está aonde? Coloca a mão no teu coração. Está no meu Espírito. E ele extravasou. Ele rompeu os limites das restrições da minha alma, do meu entendimento, do meu intelecto, os bloqueios, os preconceitos, os traumas que eu possa ter passado através do batismo do Espírito Santo. Agora a minha mente é saturada com os pensamentos de Jesus. A minha alma começa a ter os sentimentos de Jesus. A minha vontade começa a desejar a vontade de Jesus. Até o meu corpo mortal, que nesses dias passa por algumas lutas, até esse corpo, a palavra fala que o poder da ressurreição é maior do que as lutas, do que doenças, do que enfermidades que possa acontecer no meu corpo. Cansaço, fadiga, enfermidades, limitações. O poder do Espírito Santo junto com o batismo, ele me satura, ele me enche, ele me encharca, ele me toma por completo, para que agora a minha vida seja por inteiro, espírito, alma e corpo, de fato, templo do Espírito Santo de Deus, como está na camiseta aqui do Júnior. Aleluia. Jesus é o templo, sou eu, através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Amém. Vou te dar uma comichão santa. Por isso que a palavra do Senhor,
ao Pedro se levantar no dia do Pentecoste, ele se lembra pelo Espírito Santo da palavra profética de Joel, 600, não me falta a memória, anos antes, e diz: eis que diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Diga comigo, toda. Todos. Cada um. Eu inclusive. Está aqui, Senhor. E a palavra continua dizendo: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos jovens profetizarão, vossos velhos terão visões. Até sobre os servos, sobre os escravos, derramarei do meu Espírito. Naqueles dias, diz o Senhor. Atos 2,17 fala sobre isso. Ou seja, o desejo do Senhor é que todos nós, como discípulos de Jesus, porque logo depois ele confirma em Atos 2,39, essa promessa é para todos. É para vocês que estão aqui no dia do Pentecostes. É para vossos filhos. É para todos que estão longe. Nós estamos incluídos, Recife, Pernambuco, Goiânia aqui, estamos muito longe de Jerusalém. Essa promessa é para ti, é para mim. E a palavra diz que isso é para todos quanto meu Deus chama. Foste chamado pelo Senhor? Pode levantar tua mão comigo e dizer para o Senhor: sim, eu fui chamado. Sim, eu fui chamado. Eu fui chamado. Aleluia, a salvação de Deus operou na minha vida. Obrigado, Senhor. Agora, o que acontece então como consequência sobrenatural, naturalmente sobrenatural e sobrenaturalmente natural? Eu sei que está dando uma nó agora, né? Agora dei aparentemente uma redundância, mas aprendi com Moisés isso. É algo que flui, uma consequência do batismo na minha vida. Línguas, profecia, sonhos e visões. Está lá. Atos 2, versículo 4, que fala ao descer sobre eles o Espírito Santo em forma como línguas de fogo sobre cada um. Eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Naquele dia foram outras línguas para entendimento das nações. É um tipo de falar em línguas. Eram línguas conhecidas. Num das gravações de Jesus em mim, acho que é a última, Dani? E Dani ministrou um pouco sobre isso, sobre 4 tipos diferentes de falar em línguas. Naquele dia do Pentecoste, foi uma língua distinta para os incrédulos, para que eles ouvissem as grandezas de Deus na sua própria língua. É como se um de vocês aqui começasse a falar sueco, para convencer Benjamin e eu de que o Senhor Deus é soberano. Ele ou eu falar sueco é fichinha. Heitor, que já está se ensaiando ali, também pode ser algumas palavras já. Mas um de vocês que nunca falou sueco, ok, acho que tu já moraste na Noruega, então tu identifica bem norueguês, ou dinamarquês, que também é um parente ali, ou então, para complicar completamente, finlandês. Isso aí eu não entendo. É um negócio diferente. Imagina Deus usar você para começar a falar em línguas em finlandês, em norueguês. Foi isso que aconteceu naquele dia, para que as pessoas daquelas línguas pudessem se converter ao Senhor. Entretanto, nos outros momentos do livro de Atos, por exemplo, na casa de Cornélio, a palavra fala em Atos 10, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, as grandezas de Deus. E se não me falta memória, profetizando. Ou seja, é uma consequência sobrenatural para todos os filhos de Deus entrar numa dimensão sobrenatural junto com o batismo do Espírito Santo. É antinatural continuar sendo governado pela mente, pela alma, pela vontade carnal,
pelo meu corpo limitado. Não, agora junto com o batismo do Espírito Santo e junto com o transbordar da graça dele, eu venho para um patamar diferenciado, para um upgrade do Senhor, onde eu entro numa dimensão, preste bem atenção, tanto aprendendo a caminhar e ouvir o Espírito Santo de Deus, como numa dimensão mais acerrada contra o inimigo de Deus. Porque o próprio Espírito Santo conduziu a Jesus para o deserto, para a tentação do inimigo logo depois do batismo do Espírito Santo. Por isso alguns de vocês podem se surpreender, mas eu fui batizado e eu pensei que agora seria uma lua de mel aqui com Jesus sem problemas. Pelo contrário, ele nos dá matricula numa escola superior de treinamento intensivo, cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio de experiência em aprender a ouvir a voz de Deus. Andar no Espírito, caminhar no Espírito e manifestar os dons do Espírito Santo. Paulo, quando fala sobre isso no capítulo 12 de Coríntios, como já mencionamos ontem, e fala depois no capítulo 14, ele vai dizendo que essa manifestação do Espírito é para todos. Olha o que diz no versículo 7 de capítulo 12 de Coríntios, essa manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. A um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro no mesmo Espírito fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas e a outra capacidade para interpretá-los. Versículo 11, preste muita atenção. Um só, e é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Como te prometi, coloca a mão no teu coração e diga de novo comigo, a cada um. Esse versículo é para mim. O Espírito Santo quer se manifestar através da minha vida. Eu sou discípulo de Jesus. Eu me arrependi. Eu criei na pessoa de Jesus, na sua vida e na obra. Eu fui batizado em Cristo. Eu fui revestido de Jesus. Eu fui colocado para dentro de Cristo. E eu também fui revestido do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo. E Ele agora quer se manifestar na minha vida. Os dons não são nossos. Os dons são dele. Ao termos a pessoa do Espírito Santo me corrigindo, ao Espírito Santo nos ter, vou repetir, quando falamos de dons da graça, que é a manifestação do Espírito, não é algo que nós temos, que nós controlamos, que nós possuímos, que nós manipulamos, que nós nos projetamos. Não. Quase imitei o Davizinho, não. Né? Não. É o Espírito que nos tem. É Ele que nos usa. Conforme abraça Ele, quando, como e aonde o Espírito deseja se manifestar. Mas eu sei que Ele quer, porque Ele revela isso na sua palavra. Amém? O versículo 7, aprendi com um irmão chamado Condai, que o termo ali concede, reparte. O Espírito é manifesto a cada um, visando um fim proveitoso. A manifestação
que é, então, os dons do Espírito se manifestando, é concedida a cada um. Essa palavra concedida, sem entrar em detalhes aqui, significa que eu não sou a fonte, mas a fonte é o Espírito. E está não numa coisa ocasional, extraordinária, única na minha vida, mas está no modo presente, indicativo, contínuo, que significa que o Espírito Santo está sempre concedendo. Mas a fonte não é eu, a fonte é Ele. E como eu fui batizado no Espírito, eu fui colocado dentro do batistério. Você sabe o que é batistério? É o lugar onde a gente se batiza. Quando é nas águas, tu é batizado num batistério que está cheio de águas. Agora, no batistério do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo da pessoa. E ao sermos batizados dentro do Espírito Santo, para dentro da pessoa dele, nós é que estamos dentro da fonte. E continuamente a fonte nos tem. Eu ia brincar com o Cleitinho, né, de que muitas vezes ele chama todo mundo de vaso. Aprendi hoje sobre isso. Não sei se a Amanda confirma aí. Onde é que está o Cleitinho? Estava lá atrás. Né? Leise confirma. Mas eu quero dar uma palavra rema para o Cleitinho. Se ele colocar como um vaso comunicante, está certo. Porque nós não somos uma xícara ou um copo, me dá teu copo aí, né? Que eu tenho que continuamente encher. Mas na verdade eu sou um copo que está ligado aqui nesse canal com o Espírito Santo e continuamente o Espírito Santo vai enchendo, saturando. E por outro lado tem uma saída aqui comunicando para outra pessoa. Eu sou uma esponja dentro do batistério, da fonte, que é a pessoa do Espírito Santo. Muito mais do que um vaso que vai secando e vai diminuindo. Eu sou um canal. Rios de água viva fluirão do meu interior. Não é uma medida pequena, é um rio caudaloso que jorra do meu interior, pelo Espírito, para as pessoas. A manifestação abundante, continuamente, em qualquer situação de necessidade para proveito e para edificação, o Espírito está disponível, ativo, atento, alerta para derramar através da tua e da minha vida palavra profética, línguas, interpretação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, cura, sinais, operações de milagres, fé. E isso é para quem? Bota a mão no teu coração. Para cada um. Não sei se o Dani pode me ajudar em dar um testemunho aqui. Aconteceu em Canoas, numa das últimas vezes que tu ministraste lá. E Deus te deu, se não me falta a memória, te deu uma palavra de conhecimento no meio da pregação. É isso? E um pastor que estava ali e tinha entregue o seu ministério, ele recebeu uma palavra, se não me falta a memória, uma palavra de Deus: não acabou o teu ministério. Eu tenho muito para fazer através da tua vida. No meio da pregação, é isso, Dani? Se eu entendi algo nesse sentido. E aquele pastor, eu fui pregar há 2 domingos atrás, e esse irmão me chamou, me abraçou. Há 2 semanas, teu filho pregou aqui. E ele deu uma palavra de Deus para a minha vida. Algo que me revolucionou e que fez todo o meu ministério recomeçar diante de Deus. Uma palavra no meio. Te dá uma canção. Senhor, eu quero ser um canal puro, santo, para tu operares como te agradas. Por essa razão, vocês têm aprendido que essa questão de orar em línguas é tão importante.
É claro que tem uma língua que é para a minha edificação, e essa é a primeira. E Paulo disse em 1 Coríntios 14, versículo 5, eu quero que todos orem em línguas. E essa oração em línguas, que é para a nossa edificação, isso é para todos. Ele chega a falar depois, se não tem intérprete, então ore em línguas, você e Deus, no meio do encontro. Ou seja, no meio da reunião, no meio do louvor, orando, eu e Deus. Eu posso orar em línguas, na minha língua de edificação, sem interpretação, mesmo no meio do louvor. Só que não vai ser uma língua que vai se destacar. Não é uma língua que vai tomar uma forma diferente, se sobressaindo, porque é a minha língua que estou orando. Todo o tempo ali, estava sentado ali, depois ali, enquanto eu estava esperando, discernindo se devíamos continuar o louvor e a adoração e nem interromper. Mas no final eu vi que era de Deus, de entrar um pouquinho mais na palavra. Eu estava ali, um pouquinho mais alto às vezes, né? Ele se empolga, mas é uma língua minha para a minha própria edificação. Agora sim, no meio disto, Deus dá uma língua distinta. E nós tivemos uma prática disso. E muitas vezes Deus usa muito de você, mas eu quero a partir desse dia te encorajar que isso é para todos. Também podemos, no mínimo, pedir: Senhor, eu quero variedade de línguas para a interpretação. Porque 1 Coríntios 14 diz que quem ora em línguas, ore para que possa interpretar. É o que está escrito na palavra de Deus. Versículo 12 e 13 de 1 Coríntios 14 diz: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, zelais por esses dons, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que fala em língua, deve orar também para que possa interpretar. Então eu quero te desafiar nessa noite, para que tu peça a Deus, ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu tenho a minha língua já para minha edificação. Eu creio que possivelmente todos aqui já foram batizados no Espírito Santo e falam em línguas. Ou se não todos, 99,9%. Depois a gente faz um arremate, e se alguém não foi, hoje de manhã, né, Dani e a Tchelle, vocês ministraram ali em Candeias, quem não era batizado, foi batizado, foi cheio de Espírito, muitos falaram em línguas. Então eu quero te desafiar a partir do dia de hoje, que tem uma gana espiritual. Não te contenta com a introdução, o curso básico de nivelamento. Isso é o falar em línguas para a nossa interpretação. Mas, Senhor, agora eu quero ter também variedade de língua, no sentido de o ser usado em variedade de línguas, se tu quiser me dar. E também, ao eu receber essa variedade de línguas, que é para interpretação, ou algum outro irmão na congregação receber essa variedade de línguas para interpretação, eu sou o primeiro a dizer: hoje eu queria interpretar, Senhor. Espírito Santo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, cheio de entendimento e sabedoria, Senhor, eu quero interpretar. E aí tu não precisa levantar a mão agora, mas eu pergunto para ti: tu já pediste isso, Senhor? O Espírito. Senhor, eu quero. Claro que dá um medo. Eu já contei para ti a primeira vez que eu interpretei, e não foi num grupo pequeno, foi numa reunião com mais de 1.000 pessoas, e Deus deu uma palavra em línguas para um irmão no meio da congregação. Aí de repente Moisés se vira para mim e diz: John, interpreta. Eu disse: não, está errado, porque eu não falei nada, eu não levantei a mão. Não. Ele só disse: interpreta. Sabe aquela hora daquele desenho animado que dá vontade de fazer um buraco assim, se possível desaparecer? Aquela coisa que passa nos milésimos de segundo. Eu disse: não. Eu disse: agora eu vou dar uma bola fora aqui. Não sei, eu não tenho. Mas imediatamente veio a fé. Se Deus revelou para Moisés que eu vou interpretar, então o Senhor vai me dar palavras de interpretação. E pela fé comecei a trazer aquilo que o Espírito Santo começou a falar. Não foi um parágrafo inteiro, foi uma palavra. Foram 2 palavras. À medida que eu dei as 2 palavras, veio outras palavras. Ali houve um romper dentro de mim de incredulidade, houve um romper de inércia, de medo, de vergonha, de timidez.
E a partir daquele dia, cada vez que tanto Deus me dá línguas para interpretação, ou eu escuto uma pessoa, eu sou o primeiro. E eu me lanço. Porque eu quero ser zeloso, fervoroso, ativo, ligado, atento. Eu quero progredir. O mesmo capítulo 14 fala algo muito lindo. Ele diz no capítulo 14, 26, cada um de vós tem. Quando vos reunis, cada um de vós tem, diz no original. Um tem salmo, outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação, seja tudo feito para edificação. No original não diz outro, mas diz cada um. De novo, coloca a mão no coração e diz comigo, cada um. Cada um. Língua, interpretação, revelação, doutrina, salmos, hinos espirituais. Se fosse dito para hoje, Paulo provavelmente diria no versículo 27, se alguém fala em língua, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, e haja quem interprete. Com permissão, Espírito Santo, eu creio que se ele falar para nós aqui agora em Recife, ele vai dizer que no mínimo tenha 2 ou 3. Podem dizer um amém para mim? Amém. Para o Senhor. Amém. Que no mínimo tenha entre nós 2 ou 3 em fila, dizendo, Deus me deu línguas, variedade. É para interpretação, eu quero interpretar, eu quero trazer essa língua, e eu quero trazer interpretação. Você está entendendo? Há um anseio do Espírito, que é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, que habita em cada um de nós. E agora Ele te batizou, mas não te batizou apenas para ficar restrito no teu individual. Ele quer trazer a abundância da graça dele para o corpo de Cristo. Assim também, a palavra fala, eu posso cantar no Espírito. Eu posso cantar com a minha mente. Até aqui nós cantamos com a nossa mente, letras que foram dadas pelo Espírito Santo para muitos irmãos. Mas eu ainda, se Deus permitir, e tu tiver força daí de praticar um pouco, e depois amanhã continuamos de noite, de você levantar a tua voz. Estava ouvindo a Deise ali cantando em línguas, e Deus, ela recebendo um cântico do Senhor hoje de manhã. Nossa, mas isso não é para 1 ou para 2 que sabem cantar, ou que tem uma voz maravilhosa. É até para mim, para ti que não canta nada, não é afinado. Você pode cantar no Espírito. Porque o Espírito Santo tem um conversor espiritual que torna minha voz de taquara rachada o doce som celestial. Hoje tem meios de gravação até aqui, né? Que até conseguiria me afinar, creio eu, né, Jojó? O Jojó deve ter equipamento ali na gravação dele, que até os afinados ficam afinados. Né? Como é que chama isso aí? Melodyne. Então tá. O Senhor tem um melodyne espiritual que torna a minha voz, que não é grande coisa. Eu sei disso. A Marta treinou muito comigo para conseguir não ser multissons. Fazer primeiro melodia, depois segunda voz, terceira voz, barítono, contralto. Eu fazia tudo ao mesmo tempo. E aí era um desastre. E se eu ficar perto de ti, tu cantar a segunda voz, eu vou cantar a segunda voz, porque eu não consigo segurar a melodia. Eu sempre vou seguir quem está me cantando. Eu não consigo. Às vezes os guri brincam comigo, porque eu só afino quando eu canto no meio da pregação. Acho que eu sou muito espiritual no meio da palavra, né? Então ali eu até afino. Agora nem vou tentar, porque senão vai sair carne, né? Mas é para tentar impressionar. Mas assim, muitas vezes Deus me dá um cântico. E eu sei que no conversor espiritual, para Deus, Ele olha para mim assim, meu filho, que melodia. Ai, que palavras, que letra. Como eu te amo, Joãozinho. É para mim, doce, doce. Esse cântico. E eu não estou exagerando. Não estou exagerando. Isso é Deus. Tu já começaste a cantar em línguas? Não? Vai começar. E as línguas que ela recebia em cântico, começaste na mesma melodia a interpretar? Imagina que gostoso.
Isso é que Deus quer para qualquer reunião. Da casa, 2 ou 3. Para os jovens, para os adolescentes. Para esse encontro da igreja. No meio do louvor, de repente, dá aquela esperada, os músicos se olham para ver, saber que cântico é. Deus te dá um cântico e tu começa a levantar a voz. Seja em línguas espirituais, um cântico espiritual. Que claro que se é um cântico em línguas espirituais, em voz alta também Deus vai dar interpretação. Um cântico sendo interpretado, Deus dando letra. Não te dá uma vontadezinha? Eu quero ser salvo. Amém? Depois ele continua aqui dizendo, porque todos podemos profetizar um após o outro, aprendemos a profetizar, para que sejamos consolados, diz no versículo 31. Todos podereis profetizar um após o outro, para todos aprenderem a serem consolados, diz no versículo 31. A profecia tem 3 direções. Ela edifica, ela consola e ela fortalece. Aprendemos com Ed e Léo de uma forma muito simples, que pode ser uma palavra de Deus, pode ser uma visão. Paulinho teve uma visão ali quando nós estávamos orando ali, se Deus mandar ele compartilha, nós estávamos orando ali em línguas, orando pelo encontro, e Deus deu uma visão para ele. Eu fico meio assim, puxa vida, se eu me dá mais, né? Mas para uns ele dá, para outros não, manifesta de outra forma. Mas se você recebe do Senhor uma palavra profética que pode ser uma visão, pode ser uma impressão, pode ser uma palavra de Deus, um versículo, mas o que for, é preciso que seja dentro da palavra, para fortalecimento, para consolo, para edificação. Amém? Amém. Pode ser que nem todos vão profetizar aqui no microfone para todos, mas você pode impor as mãos sobre ela, e tu sobre ela, e dizer, Senhor, eu quero trazer uma palavra profética para a vida da minha amiga. Eu quero trazer uma palavra de consolo, uma palavra de fortalecimento, uma palavra de edificação. Quem já disse para o Senhor aqui, Senhor, eu quero aprender a profetizar? Tu pode levantar a mão com ousadia e dizer, essa noite, eu quero profetizar. Senhor, eu quero rejeitar a inércia, a passividade. Eu quero rejeitar a timidez. Eu quero te pedir, Espírito Santo, eu quero aprender a profetizar. O Espírito da profecia é Cristo. Eu quero exaltar a Jesus na vida do meu irmão. Eu quero impor as mãos, trazer palavra de graça, palavra de renovo, palavra de encorajamento, palavra de alegria, o dom da graça na minha vida que o Senhor já repartiu de exortação ou de profecia, agora também com a manifestação do Espírito é somado, e eu quero estar livre para profetizar sobre a vida dos meus irmãos. Amém. Amém. Somos uma raça e um reino sacerdotal, e nós somos profetas da casa de Deus. Amém? No sentido, do básico aqui, do óbvio, que todos podemos profetizar, porque é consequência do batismo do Espírito Santo. Amém? Amém. Não te dá uma gana? Eu quero. Aleluia. Palavra de conhecimento e sabedoria. Palavra de discernimento de espíritos. De fé. Deus quer tornar isso o nosso ABC. Ferramentas. Não ferramentas quaisquer, mas para cada situação. Se eu estou diante de uma situação de envolvimento demoníaco ou opressão do diabo, eu preciso, Senhor, manifesta discernimento. Se eu estou num aconselhamento, falando com o discípulo, ou numa situação, eu preciso palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento, junto com a palavra de sabedoria, vai aplicar a palavra de conhecimento sobre um quadro ou sobre uma situação daquela pessoa que eu estou aconselhando. São ferramentas, a caixa base para todos nós. A igreja diz amém?
Amém. Toda religiosidade, hiperreligiosidade, legalismo, toda extrapolação, como se nós fôssemos, como se fosse algo estranho da nossa vida prática, precisa cair por terra para que nós começamos a, no bom sentido, sermos manejados pelo Espírito Santo na manifestação do carisma dele em qualquer situação. Haja abundância na vida de cada um de nós. Ele distribui quando, como, através de quem Ele quer. Ele é soberano. Tem um texto em Hebreus 2:4, se não me engano, fala em distribuições segundo a vontade dele, do Espírito Santo. E abre ali para mim, me ajuda aí. Segundo, Hebreus 2:4, se não me falta, ele fala de palavras, de demonstrações e poder do Espírito Santo segundo a vontade dele. É isso? Hebreus 2:4. É de acordo com o Espírito Santo. Mas o Espírito foi derramado. O Espírito Santo está dentro de você. Você agora está dentro do Espírito batizado, imerso, saturado da pessoa dele. E agora, nesse kickstart do Espírito, Senhor, eu quero, além de orar em línguas para minha edificação, eu quero também orar em línguas com variedade de línguas para interpretação. Eu quero profetizar para todos serem consolados. Senhor, eu quero trazer edificação, fortalecimento para a tua amada igreja. Eu quero, Senhor, ter sonhos e visões. Senhor, eu quero estar aberto à palavra de sabedoria e de conhecimento para qualquer pessoa, na rua, no colégio, no supermercado, aonde eu estiver. Senhor, eu quero romper os paradigmas da religiosidade para me mover na escola, na agenda do Espírito Santo de Deus. Esse ano que começou, 2019, eu fiz uma oração na virada. Senhor, eu quero estar na tua agenda. Espírito Santo, sensível a ti, ouvido atento, coração rendido, manso para cumprir a tua vontade. Para isso a palavra 3 vezes diz: buscai com zelo os melhores dons. E buscai com zelo o dom de profetizar, e não proibais orar em línguas. Esse buscar com zelo de novo não é trazer o terceiro céu, como se eu fosse algo impositivo, algo forçado, não. Aonde está o Espírito Santo? Dentro. E eu estou dentro dele porque eu fui batizado dele. Então, esse zelar é uma disponibilidade ao Espírito Santo, é um espírito fervoroso, está disponível, ativo, pode anotar, pronto, pode anotar. O zelar pelos dons espirituais significa estar fervoroso de espírito, significa estar pronto, ativo, com expectativa, se disponibilizando para Ele. Senhor, eu quero profetizar, Senhor, eu quero interpretar, Senhor, eu quero ter um cântico em língua, Senhor, eu quero ter um cântico de interpretação, Senhor, eu quero receber palavra de encorajamento profético para a vida do meu irmão. Senhor, se tem a mim enfermo, eu quero ter dons de curar. Senhor, manifesta-te, Espírito Santo, eu sou cooperador contigo. Eis-me aqui, pronto, em santidade, um canal limpo para a tua manifestação, que não vai reter a glória, mas a glória toda é tua. Está entendendo? Vamos colocar de pé. Vou chamar a Jojó, Dani. Tem uma palavra, tia? Deixa eu te colocar em pé. Bem, a turma que estava ajudando. Temos uns minutinhos. Estamos em retiro. Ninguém vai dormir antes da meia-noite, de qualquer maneira. Depois vamos arredar aqui para dar espaço para as barracas. E essa noite vai ser uma noite preciosa de renovo, Amém. de fortalecimento, de descanso para os irmãos. Mas sem te distrair, enquanto que a equipe vem para frente,
e vai dando continuidade. Começa a orar comigo na língua de edificação própria. Em voz baixa, pode ser um pouco audível, não é problema, mas é a tua língua que o Senhor te deu, para a tua própria edificação no teu espírito, orando tu e Deus, falando tu e Deus, como diz ali em 1 Coríntios 4. Isso, vai te disponibilizando. Diga para o Senhor: Senhor, hoje eu quero ter um cântico pela primeira vez. Isso. Senhor, nessa noite, já rompendo paradigmas, eu quero ter uma interpretação. Eu quero receber uma palavra profética para algum irmão. Eu me disponho diante de ti. Eu me disponho diante de ti. Chega,